Bom dia. Uma saudação especial às pessoas que estão em sintonia conosco, celebrando ao Jesus Cristo, o Rei do Universo. E vamos iniciar essa nossa celebração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Reunidos em torno do altar, em comunidade, nós pomos diante de Jesus, Rei do Universo, pastor, cuidadoso do rebanho. Ele é o pastor que é rei e deseja o senhorio divino sobre a terra. Cristo é vencedor da morte e nos garante a herança do reino plantado entre nós por Ele e pelos discípulos. Tudo o que fizerdes ao menor dos meus irmãos é a mim que o fazeis. Pertencer ao reino é praticar o bem e a justiça verdadeira. Esse é o tema da liturgia de hoje. Façamos nosso ato penitencial. Senhor Deus, nosso Pai, amparai-nos em vossa misericórdia e conservai-nos no caminho do vosso Filho, Senhor do tempo e da história. Perdoai-nos. Senhor, vós que sois nosso Redentor, tende piedade de nós. Senhor, Rei do Universo, tende piedade de nós. Cristo, vós que nos sustentais com vossa misericórdia, tende piedade de nós. Cristo, sacerdote eterno, tende piedade de nós. Senhor, vós que não vos cansais de nos acolher no amor, tende piedade de nós. Senhor, Rei da paz, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Oremos. Intenções da missa de hoje. Cecília Banvasti Gândara
faria 100 anos. Cândida Ambil Banvart, Edgar José Banvart, Iracema Bombardi Rodrigues, Norival Herman, aniversário de falecimento, pela saúde de Ayrton Aparecido Cremasco, pela saúde e proteção da família Chinato, por todas as intenções pedidas que não foram anunciadas e pelas intenções que trazemos em nosso coração. Deus eterno e todo-poderoso, que dispusestes restaurar todas as coisas no vosso amado Filho, Rei do Universo, fazei que todas as criaturas, libertas da escravidão e servindo a vossa majestade, vos glorifiquem eternamente. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Liturgia da Palavra. Somente agindo na caridade e na solidariedade é que reconheceremos o rosto de Cristo no rosto dos irmãos e irmãs mais sofredores. Leitura da profecia de Ezequiel. Assim diz o Senhor Deus: Vede, eu mesmo vou procurar minhas ovelhas e tomar conta delas. Como o pastor toma conta do rebanho de dia, quando se encontra no meio das ovelhas dispersas, assim vou cuidar de minhas ovelhas e vou resgatá-las de todos os lugares em que foram dispersadas num dia de nuvens e escuridão. Eu mesmo vou apacentar as minhas ovelhas e fazê-las repousar, oráculo do Senhor Deus. Vou procurar a ovelha perdida, reconduzir a extraviada, enfaixar a da perna quebrada, fortalecer a doente e vigiar a ovelha gorda e forte. Vou apacentá-las conforme o direito. Quanto a vós, minhas ovelhas, assim diz o Senhor Deus: eu farei justiça entre uma ovelha e outra, entre carneiros e bodes. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Senhor é o pastor que me conduz, não
Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, na realidade, Cristo ressuscitou dos mortos como primícias dos que morreram. Com efeito, por um homem veio a morte, e é também por um homem que vem a ressurreição dos mortos. Como em Adão todos morrem, assim também em Cristo todos reviverão. Porém, cada qual segundo uma ordem determinada. Em primeiro lugar, Cristo, como primícias, depois os que pertencem a Cristo, por ocasião da sua vinda. A seguir será o fim, quando ele entregar a realeza a Deus Pai, depois de destruir todo o principado e todo o poder e força, pois é preciso que ele reine até que todos os seus inimigos estejam debaixo de seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. E quando todas as coisas estiverem submetidas a ele, então o próprio Filho se submeterá àquele que lhe submeteu todas as coisas, para que Deus seja tudo em todos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. E colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos do meu Pai, recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e me deste de comer. Eu estava com sede e me deste de beber. Eu era estrangeiro e me recebestes em casa. Eu estava nu e me vestistes. Eu estava doente e cuidastes de mim. Eu estava na prisão e foste me visitar. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa e sem roupa te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei lhes responderá: em verdade eu vos digo que todas as vezes
que fizestes isto a um dos menores dos meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Pois eu estava com fome e não me deste de comer. Eu estava com sede e não me deste de beber. Eu era estrangeiro e não me recebestes em casa. Eu estava nu e não me vestistes. Eu estava doente na prisão e não foste me visitar. E responderão também eles: Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede, como estrangeiro ou nu, doente ou preso, e não te servimos? Então o rei lhe responderá: em verdade eu vos digo, todas as vezes que não fizestes isso a um desses pequeninos, foi a mim que não o fizestes. Portanto, esses irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Palavra da salvação. Glória ao Senhor. Pode sentar um pouquinho? Caríssimos irmãos e irmãs, prezados ouvintes que estão em sintonia conosco através da online para essa celebração de Jesus Cristo, nosso pastor e Rei universal. Com essa celebração, termina o chamado ano litúrgico, já falei várias vezes isso e eu repito. Para nós, no caso da Igreja Católica, assim como a sociedade tem, vou repetir o que eu já disse, assim como a sociedade tem o seu calendário civil, que começa o dia 1º de janeiro e termina o dia 31 de dezembro, a Igreja também tem o seu calendário litúrgico, que começa com o primeiro domingo do Advento e termina no outro domingo do Advento do ano seguinte. Então hoje nós estamos terminando um ano litúrgico. Nós fizemos uma reflexão nesses últimos domingos sobre a sabedoria de Deus, sobre as 10 virgens. Lembra daquela parábola das 10 virgens que hoje a noiva estava esperando o noivo? E sobre também, domingo passado, se é que vocês se lembram qual foi o tema que nós conversamos? Como? Parábola dos talentos. Isto é, aquilo que nós temos, aquilo que nós somos, nós deveríamos colocar em função de quem? Da família, da comunidade e da sociedade terrivelmente diferente na qual nós vivemos e convivemos. E hoje então existe uma nova parábola que não é fácil nós entendermos, mas eu vou dar uma explicação tanto quanto possível das leituras que nós acabamos de ver hoje, para que nós comecemos a entender. Preste atenção no que eu vou dizer, que a salvação, meus caros irmãos e irmãs, não é exclusivo dos cristãos católicos. Está claro isso ou não? Então, para tanto faz ser qualquer religião que vale? Calma. Não foi somente para os cristãos que Jesus deu a mensagem. Foi para toda a humanidade. A salvação é universal, não é propriedade da Igreja Católica. Está claro isso, minha gente? Qualquer pessoa que vivendo o amor, o perdão, a reconciliação, os temas de hoje, do Evangelho de hoje, está vivendo isto, essa pessoa está a caminho da salvação. Porque está realizando aquilo que é fundamental na parábola que Mateus colocou na boca de Jesus, na parábola do juízo final. Então não se escandalize aquilo que eu falei. Qualquer pessoa, então tanto faz parte de ser católico como ser católico. Não é problema de ser católico ou não ser católico, o problema é de como nós vamos aceitar a proposta de Jesus de Nazaré, nosso Mestre Senhor, nosso Salvador, nosso Rei e Pastor, vivendo aquilo que Ele ensinou para nós. Se nós não fizermos nada disto, não adianta ser católico ou não ser católico. O problema é que você está fora do diapasão, está assim, pensando fora do tema. Está claro isso para vocês, gente? É muito importante o que eu estou dizendo, porque
Jesus se apresenta, já no Primeiro Testamento, como sendo um pastor. A palavra pastor é tão simples, não é pastor da igreja de X, Y, Z. Mas pastor naquele tempo de Jesus era aqueles pastores que cuidavam de suas ovelhas, de seus cabritos. E durante o dia ficavam juntos e à noite se separavam, protegendo as ovelhas e os cabritos. Então ele toma essa palavra, na primeira leitura de hoje, Ezequiel, fala do povo de Israel que estava na Babilônia, estava escravo do rei da Babilônia, e que o Senhor Deus então vai trazer novamente para o redil, que é Jerusalém, e vai voltar esse povo a viver na vida, na alegria da fé e no povo de Israel. Ele fala da mensagem, uma linguagem metafórica, uma linguagem simbólica do pastor que cuida de suas ovelhas. Na segunda leitura, novamente Jesus fala para os coríntios, aquelas pessoas que viviam na comunidade de Corinto, que Jesus ele morreu, ressuscitou e vive no meio de nós. E que a gente precisa ver na ressurreição do Cristo aquilo que vai um dia acontecer com cada um de nós. Nós passaremos pela morte e veremos na ressurreição. Seja na ressurreição particular, por assim dizer, seja na ressurreição final. Isso em poucas palavras. Agora eu enfoco a minha reflexão no Evangelho de hoje. Parábola do bom pastor, que o rei... Quando falo em rei, minha gente, por favor, não pensa rei, que nós temos a ideia de o rei desse mundo que vivemos. Quem conhece um pouquinho a história da humanidade sabe que houve um tempo onde os reis mandavam e desmandavam, sim ou não? E tinha exército e pessoas em função do poder que ele tinha na mão. Hoje em dia, quase a humanidade não está mais ligada com essa ideia de rei. Inclusive a própria rainha da Inglaterra, desculpe lembrá-la, né? Ela comanda no país ou não? Não comanda nada, é um elemento decorativo, com todo respeito à rainha Isabel. E quem manda é o parlamento. Aquela ideia de que esse poder deve estar a serviço de todos e não de uma pessoa só. Então cuidado quando falamos que Cristo Jesus é nosso rei. Ele é muito mais pastor do que rei. Porque ele deu a vida, como rei também ele pode dar a vida, é claro, né? Tem muitas fases que pode acontecer isso aí. Mas não pense nesse sentido, então ele é dono da humanidade e faz o que ele quer. Absolutamente não é assim, não estou querendo continuar, não estou querendo assim, vamos dizer, exigir que Jesus Cristo haja dessa maneira. Eu apenas cito o Evangelho de hoje, que quando nós demos comida para um que está com fome, quando nós visitamos alguém que está doente, quando nós vestimos alguém nu, como o Evangelho de hoje, nós estamos fazendo a quem? Estamos vivendo a caminho da salvação. Salvação não acontece de repente, minha gente, ele é um processo. A nossa vida que nós levamos. Por isso então que eu costumo dizer que quem tenta viver esta mensagem nesse último domingo do nosso tempo litúrgico, que está contido no Evangelho de hoje, pode ficar tranquilo que você está no caminho da salvação. Se você não faz, se nós não fizermos, é bom que a gente se converta e comece a fazer isto. E não é só dar um alimento assim material, mas muitas e muitas vezes tem muitas pessoas aí, desculpa a expressão, mais perdida que segue tiroteio. E estão esperando uma palavra, uma orientação, um apoio. Por isso que o Papa Francisco fala muito das obras de misericórdia corporais e espirituais. Lembram disso? Então, nesse sentido, eu lembro a vocês que a salvação de cada um de nós, pessoal, porque uma coisa é verdade. Quando houver o juízo final, é bem provável que nós não sejamos mais aqui. Sim ou não? Nós não sabemos quando isso vai acontecer. Não deve ter medo, não. Mas é para colocar aquela alegria da nossa vida nas mãos de Jesus, nosso pastor, e viver já aqui nessa terra
aquele que um dia o Senhor reserva aos seus eleitos. Então é uma comparação que eu faço, muito simples, por sinal. Suponhamos que eu seja um professor e tenho um aluno que eu chamo à parte e vou dizer, olha aqui, meu caro, você é meu amigo, então eu vou dizer para você, das 10 questões que eu coloquei para o exame, a 8ª questão vai cair, viu? Eu vou pedir o exame sobre a 8ª questão. Se o aluno for inteligente, o que ele vai fazer? Ele vai estudar qual tema, contido em que tema? No 8º tema, porque vai falar sobre o Evangelho de hoje. Os demais ele vai também fazer, mas fundamentalmente ele vai dar um aprofundamento naquele tema que o professor disse que vai cair no exame. Então, nós já sabemos, para o nosso exame, a matéria do exame já está, nós sabemos. O problema não é saber, o problema é colocar em prática isso tudo. Numa sociedade terrivelmente diferente na qual nós vivemos hoje, sim ou não? Então, nesse sentido, terminando o ano litúrgico, nós continuemos na alegria da nossa fé, participando da comunidade, tentando colocar em prática nosso dia a dia, na família, na comunidade, e distribuir na sociedade aquilo que nós cremos e celebramos. Então vale a pena a gente se reunir e celebrar a palavra e a Eucaristia, aquilo que eu sempre costumo dizer. Aquilo que nós cremos, nós celebramos. E aquilo que nós celebramos, nós tentamos colocar em prática aquilo que nós celebramos e cantamos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos fazer nossa profissão de fé. É o número 11 que nós temos em nosso folheto. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao 3º dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Façamos as preces da nossa comunidade. Senhor, necessitados que somos, apresentamos diante de vossa bondade e misericórdia nossos pedidos. Escutai nossos rogos e amparai-nos na construção do vosso reino de amor. Confiantes nós clamamos a vós. Senhor, venha a nós o vosso reino. Pastor bondoso e atento, guardião do rebanho, amparai nossos pastores, pelo Papa, pelos bispos, sacerdotes e religiosos, para que não lhe faltem sabedoria e bondade no cuidado de vosso povo, nós os rogamos. Senhor, venha a nós o vosso reino. Rei eterno, que tudo governai, inspirai nossos governantes, para que nossos líderes sempre estejam atentos às necessidades do povo, para que todos tenham saúde, segurança, educação e trabalho, nós vos rogamos. Senhor, venha a nós o vosso reino. Senhor, fonte de santidade e justiça, olhai para vosso povo, para que nossas comunidades, lideranças e pastorais vejam no próximo o rosto de vosso Filho, a quem devemos servir, de coração aberto, nós vos rogamos. Senhor, venha a nós o vosso reino. Senhor da vida, esperança dos aflitos, visitai nossas casas, ambientes de trabalho, amparai nossos doentes, renovai a esperança de vossos filhos e filhas, sofredores, e todos possam resgatar a dignidade da vida, nós vos rogamos. Senhor, venha a nós o vosso reino. No silêncio de nosso coração, cada um de nós que está participando dessa celebração, se assim o desejar,
Faça também sua prece particular ao Senhor nosso Deus e nosso Pai e Pastor. Ó Deus, fonte de nossa felicidade e de todo o bem, ouvi nossas súplicas e que vosso reino se realize plenamente entre nós. Por Cristo nosso Rei e nosso Senhor. Sentados para a liturgia eucarística com o nosso cântico das oferendas. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício que oferecemos com fervor seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Oferecendo-vos estes dons que nos reconciliam convosco, nós vos pedimos, ó Deus, que o vosso próprio Filho conceda a paz e união a todos os povos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E o Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Na verdade, justo e necessário é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, com óleo de exultação, consagraste sacerdote eterno e Rei do universo, vosso Filho único, Jesus Cristo, Senhor nosso. Ele, oferecendo-se na cruz, vítima pura e pacífica, realizou a redenção da humanidade. Submetendo ao seu poder toda a criatura, entregará à vossa infinita majestade um reino eterno e universal, reino da verdade e da vida, reino da santidade e da graça, reino da justiça, do amor e da paz. Por essa razão, hoje e sempre, nós nos unimos aos anjos e a todos os arcanjos, aos querubins e serafins, e a toda a milícia celeste, cantando a uma só voz. Senhor,
Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo que criaste proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir o vosso povo para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Por isso nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue à morte, Jesus tomou o pão, deu graças e o partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, Jesus tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Salvador, salvai-nos, vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição, pela cruz e Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e ascensão ao céu, e enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças esse sacrifício de vida e de santidade. Olhai com bondade a oferta da vossa Igreja, reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco, e concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue de vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos. A Virgem Maria, Mãe de Deus, seu esposo São José, os vossos apóstolos e mártires, São Nicolau e todos os santos, que não cessam de interceder por nós na vossa presença. E agora nós vos suplicamos, ó Pai, que esse sacrifício de nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja enquanto caminha neste mundo. O vosso servo Papa Francisco, nosso Bispo João Inácio, os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. E atendei às preces da vossa família que está aqui na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas, dispersos pelo mundo inteiro. Mais uma vez, façamos alguns instantes de silêncio para lembrarmos e rezarmos a nossos irmãos e irmãs que já faleceram. Por todos aqueles e aquelas cujos nomes foram citados em nossa celebração.
por todos aqueles cujo nome trazemos em nosso coração, para que o Senhor acolha a todos na plenitude de sua Páscoa definitiva na eternidade. Podemos rezar juntos. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida e todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente de vossa glória por Cristo Senhor nosso. A todos saciai com vossa glória. Por Ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. E juntamente com Cristo Jesus, presente em nosso meio, sob as aparências de um pouco de pão e vinho consagrados, ofereçamos toda a nossa vida, de nossas famílias, de nossas comunidades, das pessoas do mundo inteiro que estão em sintonia com o Evangelho de Jesus Cristo e aqueles que, mesmo não sabendo, estão vivendo a realidade do juízo final, para que o Senhor acolha a todos. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Preparando-nos para receber o Cristo na Eucaristia, vamos rezar mais uma vez a oração que Ele mesmo nos ensinou, para que o Seu reino esteja no meio de nós e nós possamos ser sinais de Sua presença. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Peçamos que o Senhor Jesus nos dê a sua paz. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. E a paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu.
Felizes somos nós que somos convidados a participar da ceia pascal do Senhor Jesus ressuscitado e que vive no meio de nós. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. No entardecer de nossa vida, seremos examinados pelo amor que tivemos dado a Deus e aos irmãos e irmãs com quem nós vivemos e convivemos. Encerrando o nosso ano litúrgico, que essa mensagem de hoje do Evangelho seja uma referência para a nossa vida pessoal, familiar, comunitária, testemunhando aquilo que nós cremos e celebramos, uma sociedade bastante diferente daquilo que nós vivemos em termos de valores. Oremos. Alimentados pelo pão da imortalidade, nós vos pedimos, ó Deus, e gloriando-nos de obedecer na terra aos mandamentos de Cristo, Rei do Universo, possamos viver com Ele eternamente no vosso reino. Por Cristo nosso Senhor.
Que o Senhor esteja convosco. Que Deus Todo-Poderoso vos livre sempre de toda adversidade e derrame sobre vós as suas bênçãos. Torne os vossos corações atentos à sua palavra, a fim de que transbordeis de alegria divina. Assim, abraçando o bem e a justiça, possais correr sempre pelo caminho dos mandamentos divinos e tornar-vos herdeiros dos santos. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. A alegria do Senhor seja a vossa força. Ide em paz, que o Senhor vos acompanhe.